Sejam bem-vindos. Este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut Dancônia. Saiba que você está na mídia, que fala de quem mais importa. Você, o indivíduo. Fala, Fraga, tudo certo? Tudo certo, Gaut. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos fazer uma entrevista internacional hoje, cara? Isso, o primeiro entrevistado aí internacional. Já entrevistamos outras pessoas que estavam fora do país, mas que eram brasileiros. Hoje temos um convidado ilustre aí de outro país. Show de bola. Bom, a gente vai conversar hoje com o João, do perfil Senso Crítico no Twitter. Ele faz uma divulgação muito boa sobre liberdade lá. E nos interessou bastante trocar uma ideia com ele, conversar sobre aspectos de liberdade. João, por favor, se apresente para a nossa audiência. Boa noite a todos. Sou João, o ADM do perfil Centro Crítico. Sou ANCAP e gosto de postar memes. E são memes Resumo é muito isso. bons, hein, João? Ah, são memes muito bons. Tu tem bastante seguidor lá no Twitter, a gente gosta bastante. Bom, mas Sim, vamos lá, João. parece que as pessoas gostam de mim. Tem o carisma, Vai, né? continua. Parece que Tá sim. bem. João, parece que sim. João, eu vou começar com. Bom, o intuito é aproveitar o João, que ele é angolano, né? E a gente quer conhecer um pouco sobre como que é a vida por lá e os aspectos de liberdade. Então, eu vou perguntar inicialmente, João, qual o grau de liberdade individual que existe em Angola? Isso é uma pergunta muito complexa, mas de uma forma geral, não existe tanta liberdade aqui em Angola. Os partidos políticos que fazem parte do cenário político angolano, inclusive o partido que sempre esteve no poder, desde que nós tornamos independentes, sempre usou aquela coisa do bem comum e não foi necessário surgirem grandes crises para sempre usar o bem comum, é sempre sacrificar o indivíduo em objetivo, em busca do bem comum. Isso sempre foi uma coisa que sempre existiu por aqui. É por isso que o indivíduo praticamente não existe aqui em Angola. É, é algo que no mundo já é complicado. Eu imagino na situação que Angola viveu muito tempo em guerra, né? E antes teve que Sim, conquistar a sim. independência. Imagino o quanto isso não impacta nesse coletivismo. Sim, sim. É demais. João, você percebe que a população, ela, de alguma forma, entende que tem algo errado, que eles deveriam ter mais liberdade ou não? Para os angolanos está tudo certo, é assim que se deve viver. Para os angolanos não está tudo certo, mas sempre procuram soluções democráticas. E nós, como anarcocapitalistas, sempre soubemos que democracia é sinônimo de socialismo. Aquilo é trocar 6 por meia dúzia para tentar ver se o sistema funciona, mas tudo dá no mesmo. Ah, tá. Você já começou falando que você é anarcapitalista, que nós, né? Sim. Tem mais gente pensando assim aí, cara? Como é que é? Tem um pouquinho, pouquíssimo. E é muito difícil para mim trocar. Eu gosto muito quando o pessoal daí vem conversar comigo, porque nessas oportunidades encontro pessoas para trocar ideias, que é uma coisa muito difícil de acontecer por aqui. Que as pessoas, para aparecer alguém coerente para conversar por aqui é muito difícil. Aqui também não é tão mais fácil assim, tá? Talvez aqui tem algumas comunidades grandes, então dentro da nossa bolha a gente tem bastante gente para conversar, Sim. mas realmente ainda falta muito para chegar no. Você vê muita gente ainda defendendo que o Estado tem que resolver, o Estado precisa cuidar da saúde, da segurança, enfim, todas essas papagaiadas que o Estado promete fazer e nunca faz, correto? Sim, mas, por exemplo, vocês aí têm algum diferencial que nós não temos.
a informação descentralizada é muito mais abrangente para vocês do que para nós por aqui. E assim, você percebe realmente que as coisas aqui, de certa forma, são mais, estão, né? Sim, Mais claras hoje em dia, porque se a gente pegar 20 anos atrás, quando não tinha internet, talvez nós estivéssemos no mesmo nível, né? sim, Talvez sim. o que a tecnologia ajudou muito, né, nesse florescimento de ideias libertárias, conservadoras, diferentes do que o mainstream quer, né? Sim. E, bom, você disse que tem poucas pessoas que têm uma forma de ver o mundo diferente aí, mas chega a ter um movimento libertário, gente se reunindo em algum lugar para conversar, conservadores, liberais, clássicos, alguma coisa nesse sentido, ou não? É aquele papo com as pessoas e tu percebe que elas têm aquela ideia sem alguma base teórica. É isso. As pessoas não têm base teórica. É que nós sempre vivemos sobre governos socialistas que não permitiram que muitas conversas fizessem parte, conversas sobre política fizessem parte do dia a dia das pessoas. Hoje em dia as coisas estão a mudar um pouquinho, mas o repertório das pessoas que fazem parte do debate público é uma coisa muito básica, muito simples, porque nós já estamos a ter um pouquinho mais de liberdade de conversar sobre política agora. Então, por isso é que os argumentos que falam sobre política hoje em dia aqui é uma coisa muito triste. Aqui no Brasil, a gente diz que se tem um brasileiro que ajudou a criar muitos ANCAPs, foi a Dilma Rousseff, né? Sim, sim, sim. Porque a coisa era tão ruim que o pessoal começou a entender o quão ruim é o Estado. Vocês aí passaram por guerras, por governos, acho que talvez até piores do que os daqui, eventualmente. E mesmo assim ainda tem muita gente dormindo aí. É que eles acham, a população acha que meter as pessoas certas no lugar certo vai fazer o Estado funcionar. E isso é uma grande perda de tempo. Sim, Vota certo que dá certo. Eu quero, tipo, mais à frente me organizar, vou ficar, tipo, testemunhas do Hope, vou imprimir o livro lá, Anatomia do Estado, começar a distribuir para todo mundo aqui. Pô, tem que ler pelo menos aquilo. Tá certo. E a influência da cultura portuguesa em Angola, isso ajuda, atrapalha? O que muda aí para vocês ou não? De qualquer forma, por sermos ex-colônia, tem muita coisa da cultura portuguesa que ficou aqui. E também muita coisa saiu daqui para lá. Tem palavras do português de Angola que fazem parte do dicionário português de Portugal. Comida também, né, João? Eu mesmo, quando estive em Lisboa, eu comi lá uns pratos que eram angolano. Tem sim essa. Tem muito restaurante angolano. Quase todos os cantores que têm sucesso em Angola também têm sucesso em Portugal. Ah, legal. E qual que é a relação de vocês com os países vizinhos, João? A gente não teve um apartheid, né? Aí na África do Sul, que não é fronteiriço, mas é próximo, claro, que foi famoso. Mas teve algo semelhante em Angola, pessoas serem segregadas por algum aspecto? Isso de alguma forma existe até hoje, porque os partidos políticos de Angola são divididos por áreas do país. Tem a UNITA, que é mais do sul, tem o MPLA, que é do centro, e tem a FNLA, que é mais do norte. Então, aquele problema de representatividade, muitos grupos étnicos se sentem meio que excluídos quando o partido do centro governa, os outros povos, os outros grupos étnicos se sentem um pouquinho excluídos. Em termos de religião, tem alguma religião aí que seja mais comum ou não? É bem diversificado? O catolicismo é muito comum. De que forma isso influencia? A igreja tem
tem força aí dentro do país ou não? São esses grupos políticos Tem. de fato mandam e desmandam? A igreja tem força, inclusive ainda esse ano o governo teve problemas com alguns padres, porque os padres começaram a criticar a falta de condições do país, o aumento da pobreza e coisas do gênero. E o Estado não gostou. Sim, sim. Aí, além desses aspectos de religião, esse poder dos grupos políticos, a África tem tido um aumento cada vez maior da entrada da China, né? Em vários países, influindo na política, comprando terras. Isso acontece em Angola? Você sente isso aí? Essa presença? Angola já é o país africano que mais deve à China. E, sim, e por isso é que Angola praticamente já perdeu a sua soberania como um país, ficou vassalo da China. A China está infiltrado no Ministério da Defesa, da Tecnologia, quase tudo. A China controla tudo que tem aqui em Angola. E nós pagamos a dívida com a China com petróleo. Que é a maior riqueza do país, certo? Sim, sim. Petróleo. Petróleo. Ah, Sim. tá. E assim, beleza, vocês viveram, vocês estão tendo essa influência chinesa. E como é que foi a pandemia aí em Angola? As restrições, A ou não teve pandemia restrição? foi. A pandemia foi tipo um episódio de South Park. Meu, a polícia saiu com tanques de guerra para ameaçar a população. Tinha um caso de um jovem que foi preso e em julgamento sumário começou a transpirar na cadeia como se tivesse a correr uma maratona. Foi uma coisa. Foi, não dá para prestar atenção nessas coisas. Foi uma loucura. Meu Deus, que absurdo. Mas isso foi global. fecharam comércio, Fecharam tudo. obrigaram as pessoas a ficar em casa. Sim, nós já somos um país pobre demais. A inflação aqui está 28% da última vez que eu vi. Mas ainda se deram luxo de fechar tudo. Deus do céu. E em relação a mortes, teve, porque assim, a gente vê nos números que a África, de forma geral. Sim, o nosso sistema imunológico já está forte o suficiente, porque essas coisas para nós é bem normal. Então, por isso é que eu não vi motivo para fazer tanto escândalo, porque no primeiro ano de pandemia, aqui em Angola não morreu tipo nem 2.000 pessoas. Caramba. Sim. Nossa. Isso você está falando de um país com quantos milhões de pessoas? 30 milhões, por aí, ou mais de 30. Sim, não faz sentido você... Desproporcional, Enfim, pessoas morrem. É triste que pessoas morram, mas não vai... esse tipo de coisa provavelmente ser em número de anos que as pessoas vão perder por você ter aumentado a pobreza, por você ter dificuldade e tudo mais. Sim. Você vai ter uma perda bem maior. Número de anos de vida. Sim, em plena pandemia, surgiram alguns surtos de febre amarela, surtos de algumas outras doenças que mataram muito mais do que a pandemia. E foram abafadas essas coisas. Vamos te dizer que isso aconteceu também aqui no Brasil, né? Parece que acabaram com dengue, com tudo aqui. Sim, todas as doenças. É uma tristeza. É uma tristeza. Acho que o mundo inteiro viveu, de alguma forma, o reino da arbitrariedade, a pandemia da arbitrariedade. A doença existiu, matou muita gente, foi triste, mas, a tristeza maior é essa, tá? E a falta de respeito à propriedade privada da pessoa, impedir a pessoa de comercializar, de usar o próprio esforço dela para sobreviver, isso é algo de uma violência que absurda. Me revolta de uma forma sobremedida. Eu tive muitos problemas e debates sérios com meu pai por causa dessas coisas. Tipo, as pessoas estavam a defender tabelamento do álcool gel, tabelamento do preço das máscaras. Foi complicado. Você tenta explicar o básico da economia, mas as pessoas aqui não querem aprender. Sim, o cara acha que se tabelar é uma solução, e tabelar é o que vai acontecer, vai ter escassez. Sim. Agora você tem um produto que está caro, mas você tem.
Sim, e o mercado agora resolveu o problema. As máscaras agora... Sim, as máscaras agora estão num preço que qualquer um pode comprar, um preço do refrigerante e compra 10 máscaras. E ficou muito barato porque agora a oferta é demais. Exato. Agora, se você tabela, o que você vai ter diminuição de incentivos, correto? Menos pessoas vão fornecer, o Sim, preço vai acabar tabelado, vai acabar inviabilizando a produção, e aí você tem escassez do produto. É justamente o oposto do sim. que se espera. Mas é o que acontece das vezes e continuam tentando repetir para ver se da próxima vai dar certo. Meu, aqui outro dia o meu irmão, eu estava a falar com o meu irmão menor, a lhe explicar por que Angola não dá certo. E depois ele de tantas coisas que eu lhe disse, então me perguntou se nós estamos errados desde a independência. Ele disse sim, ele não está acreditando nisso. Desde sempre, né? Desde sempre, desde que nós nos tornamos independentes, e até em certos aspectos, muitas coisas em Angola funcionavam no período quando era colônia. Em muitos aspectos, Angola era um país melhor. Eu li algumas coisas, nunca fui em Angola, né? Mas eu li realmente que estava prosperando muito o país até a Revolução, né? Sim, sim. Porque Mas- na, os portugueses ainda não exploravam o petróleo do jeito que os angolanos começaram a explorar. Porque os angolanos, quando pegaram, abandonaram toda a indústria que já existia antes, só para se focar no petróleo. E o incrível disso é que, em certo período da história, Angola foi o país que mais cresceu economicamente, mas não soube fazer as reformas econômicas no tempo que deveria. Esperou o boom do petróleo diminuir e depois veio com a crise também. Aí a receita para o fracasso, né? É bem semelhante à Sim, história da sim. nossa vizinha aqui, Venezuela, né? Também. Em algum Sim, sim, momento muito largou, parecido. né? Uma Largou tristeza. Algo dizem de tudo. maldição do petróleo, né? É, É esse o problema. A África toda é assim. Basta ter um pouquinho de riqueza. É que isso também é uma coisa que nós africanos temos muito em mente, de pensar que os recursos do país é de todo mundo. É do Estado. Quem tiver no Estado é que controla os recursos do país. E o pessoal sempre fica uh, relaxado à espera da distribuição de renda a partir do Estado. Fica a reivindicar pelos direitos, essas palhaçadas todas. E esquece que a maior riqueza de um país é o seu povo. claro, claro. É o indivíduo que gera valor. Isso tem É que ficar claro na isso. cabeça das pessoas. Mas É, as pessoas aqui não sabem disso. sim. E a tragédia dos comuns, né? Se aquilo não é É, de é. ninguém, então ninguém toma conta, ninguém cuida. Ninguém toma conta. É esse o Se é de problema todo mundo, grande. não é Aqui de a ninguém, né? África toda é. Não é de ninguém. Quem ama, cuida. É tipo, até mulher também é assim. É Oh, verdade. Verdade. Verdade, João. É. E, sim. João, você conhece outros países aí na África ou você já foi em algum Já país fui na vizinho? África do Sul. Na África do Sul? Já fui na Tá. África do Sul. Sim. Porque O meu irmão gêmeo mora lá. Ah, já morou lá. Eu te pergunto por conta de um país que tem um mito aí, eu não sei se é fato, que é Botsuana, porque em algum momento implementou algumas reformas liberais e tal. Você já leu a respeito? Já tem alguma informação a mais sobre esse país? Ou é um mito de quem está distante? Eu, eu tenho a mesma informação que vocês têm. Porque o que acontece é o quê? O Botsuana é um país relativo, mas a barreira linguística faz com que muita coisa que acontece lá nós não prestamos muita atenção. Inclusive, quase sempre que numa conversa alguém cita Botsuana, eu sempre é com um brasileiro, nunca é com um angolano aqui, porque nós prestamos mais atenção na lusofonia. E os mesmos de sempre, Estados Unidos e esses países que são influentes do mundo. Isso é um erro que nós cometemos, porque eles podiam servir de exemplo para toda a África e nós não prestamos atenção.
Sim, sim. Botsuana foi um caso bonito de se ver em algum momento, pelo menos lendo e vendo à distância, né? Tomaram algumas medidas econômicas que eles desenvolveram muito, né? Eu estava observando, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, nenhum dos canais seu você aceita bitcoins, é isso? Não, eu criei uma carteira no Zebed, né? ZBD e Aya. Eu recebo doações a partir daí, mas eu sou leigo ainda em coisas de Bitcoin, ainda sou péssimo para falar com propriedade sobre essas coisas. Eu só fiz porque as pessoas estavam a pedir e têm feito algumas doações. Ah, bacana. Mas é legal, né? Porque boa parte do seu público acho que tá até fora de Angola, correto? Cerca de 88% é brasileiro. A maior parte. Sim, aqui em Angola o Twitter não deve chegar a 200 mil usuários. Entendi. E E é bacana, né? Porque é uma forma de de alguém daqui poder contribuir com o seu trabalho e de outra forma seria muito complicado sem o uso de bitcoins, né? Sim, sim, sim. Muito, muito legal. Ô, João, você escolheu estabelecer esse vínculo com o Brasil ou foi algo que foi acontecendo Foi uma coisa via que foi Twitter? acontecendo por causa dos memes. Por causa dos memes. No princípio, eu sempre usei o Facebook. O Facebook é a rede social mais comum, mais popular aqui em Angola. Então, o tio Zuc me bloqueava toda hora. Ele dava umas zucadas comigo. Eu ficava muito triste. Então, decidi procurar uma outra rede social só para postar os memes pesados. Tem vezes que são memes bem simples, mas o Facebook bloqueava por tudo. Eu comecei a usar o Twitter só para postar memes. Então, ainda não estava muito familiarizado com o tipo de linguagem do Twitter, que é completamente diferente do Facebook. O Twitter tem que ser mais objetivo, mais direto, nem tem espaço para escrever muito. Então, eu postava os memes, o pessoal via e comentava cirúrgico e coisas do gênero. Eu achava muito engraçado e as pessoas começavam a identificar umas as outras e aquilo começou a crescer e até hoje já são mais de 40 mil pessoas, seguidores. É incrível mesmo o sucesso que você faz e eu vi aqui vários memes, são cômicos. Convido todos a conhecer e seguir o Senso Crítico aí no Twitter, é bem animado aqui. E assim, meme hoje em dia é uma forma, claro, óbvia de comunicação. Muita gente até acaba fazendo pouco dessa forma de comunicação, mas, fixa uma ideia, uma imagem Sim, fixa uma ideia, né? Concorda, João? sim. Sim, por isso que é muito objetivo, tipo, piada, é tipo as piadas de humor negro. Tem umas verdades que doem. Você vai rir, mas você vai pensar, vai analisar que tem um fundo de verdade naquilo. Você tem várias aqui relacionadas até à própria liberdade. Acho que refletem bastante também o fato de você ser ANCAP, né? Nos seus memes. Sim, mas eu lá, muita gente nem sabe que eu sou ANCAP porque eu não gosto de, tipo, tentar impor as coisas que eu acredito. Lá tem pessoas de todos os tipos de direcionamento político, extrema esquerda, extrema direita, eu tento sempre procurar ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. E tem vezes que um pessoal já pediu para eu censurar uns esquerdistas que às vezes colocam spam nos posts, mas eu deixo. É um espaço aberto para todo mundo debater. Isso, deixa eles, vamos ver se eles aprendem alguma coisa. Sim. Inclusive eu aprendo muita coisa com os meus seguidores. Que eu até nem gosto de chamar seguidores, porque é uma coisa que eu nunca vou me habituar com isso. E liberdade ela tem que ser irrestrita, né? Se a gente entende que a gente tem o direito de falar e pensar o que a gente pensa, os outros também. Então, você seria um contrassenso você bloquear os caras, por mais idiotice que falam, né?
Enfim, Falem. o Twitter dele é a propriedade privada dele. Se ele quiser bloquear, ele bloqueia, mas. Não, isso eu concordo. Sim, mas nos comentários, mesmo sem eu falar nada, o pessoal já me defende. Eu logo que eu vejo, as pessoas fazem aquilo naturalmente. Legal. João, deixa eu, aproveitando um pouco mais sobre Angola. Me parece ser um país com grande potencial na agricultura, eu estou enganado. Tem muito potencial para a agricultura. Talvez, da última vez que eu vi, era tipo, menos de 10% do solo arável é cultivado. Poxa vida. Mas o que é a dificuldade? É a infraestrutura para escoar a produção? Ou o que é o que dificulta? Isso também, porque o maquinário não. O que aconteceu? O grande problema da África é o Estado quer ser o protagonista do desenvolvimento econômico de todos os aspectos dos países. E então, ele, ao invés de dar incentivos fiscais, em diminuir os impostos e desaparecer do caminho de quem quer produzir, o Estado começa, teoricamente, investindo, dando os péssimos incentivos para as pessoas produzirem e criam sempre esses problemas. Criando programas agrícolas. Sim? Não, acho que tu tem uma clareza é isso aí, né, cara? Tu tem uma clareza, talvez que ninguém pouca gente no teu país tenha. Poucas pessoas. Da raiz do problema. Sim, mas isso é uma coisa muito óbvia. Ainda hoje o presidente estava a falar sobre essas coisas, foi distribuir algumas coisas, material assim do campo, que vai dar no mesmo. Aqui o Estado criou uns créditos para os camponeses. Os camponeses receberam dinheiro, viajaram, foram em Portugal, abandonaram as lavras e fugiram. É um problema que o Estado... O grande problema é que o Estado quer resolver tudo. E sempre a solução dele é pior do que o próprio problema. Que o meu país atrasa todos os processos. Nós estamos praticamente isolados do mundo, porque o dólar aqui já não existe desde 2016 ou 14. Mas não tem um mercado negro de dólar? Sim, mas o preço o dólar aqui disparou de um jeito. Em 2014, antes de 2013 e 14 estava o equivalente a... Estava quanto? Estava 10 mil kwanzas, o dinheiro local. E depois ficou 6 vezes. Ficou 60 mil. Agora, quando eles que desapareceu, por quê? Você pode negociar em dólar ou não pode nem isso? Não pode negociar em dólar. E se alguém te mandar dólar de fora, ou se você tem dólar na tua conta, já foi confiscado. Você só tem que levantar o dinheiro local. Ficou uma confusão. Muitos estrangeiros saíram de Angola por causa disso mesmo. Eles trabalhavam aqui, recebiam dinheiro e pagavam para as famílias deles, que ficavam nos países deles. E Angola regrediu muito com o desaparecimento do dólar por causa disso. Porque muita pessoa, mão de obra boa, teve que voltar nos seus países. Muitas qualidades de serviço e produtos daqui decaíram. Rapaz, você precisa estudar Bitcoin ontem, não é hoje. É isso, sim. Aqui, é muito complicado. Se eu, por exemplo, para receber doações, só teve que ser mesmo a partir do Bitcoin, porque esquece os bancos. Os bancos daqui são péssimos. Agora, eu não sei se existe corretoras de Bitcoin aí, ou se não, deve ter alguma negociação em P2P, porque é uma forma de você conseguir guardar uma reserva num dinheiro que não desvaloriza igual de vocês aí. Com inflação tão alta, com certeza Bitcoin vai ser uma ótima estratégia. Até tem, ainda não vi, estão a fazer uma corretora de um jovem que, Euclides Manuel, ele lançou uma criptomoeda baseada em Ethereum, mas só que ele usa praticamente a mesma fórmula desse, o próprio criador do Ethereum, tá vendo? Porque ele aparece demais e ele quer trabalhar com os governos, eu já vi que isso não vai dar muita coisa boa. Mas assim, quem estuda, você começa a estudar o Bitcoin, aí você separa todas as outras criptos e o Bitcoin.
porque Yeah. é um bicho totalmente diferente, tá? Sim, sim. Porque primeiro, justamente por isso, né? Você não tem um dono, certo? Já começa daí. Sim, sim, Você não tem um sim. dono para que o Estado ameace, para que o Estado decida, ou até mesmo para que o cara ele faça pré-mineração. O Bitcoin é o que diz que nasceu imaculado, vai. Ele tem um nascimento mais imaculado, né? E ninguém controla. Sim, Isso é algo bem diferente de qualquer outra cripto que tenha por aí. E é isso que sim, dá sim. valor a ele. Sim, é isso mesmo. Agora, existe uma máxima no Bitcoin que diz assim, né? Not your keys, not your coins. Ou seja, se você não tem suas chaves, o Bitcoin não é seu. Não é seu, sim. Tá? Então, o Bitcoin em corretora é só para você comprar. A Sim. partir daí, você tem que transferir para você ter carteira. as suas chaves privadas que liberam aquele Bitcoin, e aí sim ele é seu. Sim, Aí sim. ele fica algo inconfiscável. Que nem você falou que o governo pegou dinheiro das pessoas e tudo mais, esquece. Se você tiver em Bitcoin, a única forma de pegar isso é se o cara colocar uma furadeira no seu joelho. Para você entregar onde estão as chaves, porque enquanto ele não chegar nisso, e mesmo assim ele não tem como saber quanto você tem. Então se você tiver mais de uma, você pode passar sempre uma falsa para ele que tem algum saldo lá pequeno e falar, é tudo que eu tenho. O cara não vai saber. Realmente é a verdadeira propriedade privada. Privada, sim. Eu vi até que o pessoal daqui. Alô? Pode falar. Consegue me ouvir? Sim. Sim, até o pessoal daqui chegar a ter essa linha do raciocínio. Mas até tem muita gente, tem muitos bitcoiners aqui, tem muita gente muito bem informada. Só que por causa daquele problema que eu disse antes, de as pessoas não gostar que o Estado preste atenção nele, então muita gente fica anônimo aqui, mas tem muita gente que já trabalha com criptomoedas há um bom tempo aqui. E ouro, João? Aí tem muito o ouro e ouro por baixo dos panos, não? Tem ouro, tem diamante, tem muitas essas coisas. Que é um caminho também, né? Sim, tem mais diamantes, mas ouro tem um pouco. Não me lembro de tanto, mas tem. O cara tem que ter uma forma dele guardar uma reserva de valor que o Estado não consiga deteriorar ela, né? Sim, isso é uma coisa que eu sempre digo que é um pouco complicado para falar, porque o que acontece é o quê? Aqui muitas coisas existem, muitas coisas acontecem, mas porque nós não temos o hábito de distribuir a informação ou de debater sobre as coisas, muitos conceitos ficam como se as pessoas vivessem por instinto, tá vendo? Ele faz o que ele acha que é certo, mas ele pode não ter os conceitos para saber argumentar aquilo. Entendi. O cara, às vezes, até ele usa o diamante ou usa o coisa, ele não sabe exatamente por que ele tá fazendo aquilo, mas ele vê que aquilo deu certo com o vô dele, deu certo com o pai dele, então eu acho que é uma boa. Sim, e é muito bizarro. Aqui em Angola, por exemplo, eu já vi vários projetos que eu falo, pô, esse projeto é muito ANCAP, mas você chega na pessoa e fala, até sobre, se você lhe perguntar alguma coisa sobre capitalismo, não vai saber te explicar o que é capitalismo, mas ele é capitalista. Perfeito. Verdade. É instintivo, né, João? Falta só as pessoas conectarem. Sei lá. Sim, mas o tempo, então, essas pessoas estão sempre ocupadas a fazer dinheiro e não tem muito tempo para estudar ou para saber com clareza as coisas que eles próprios defendem. Verdade. Aí na Nigéria, que está bem distante de você aí, mas a Nigéria eu sei que recentemente tinha tido um boom de utilização de Bitcoin, até foi proibido. Aí aumentou mais ainda a busca por Bitcoin. É lindo isso, né? O governo vai lá, não, tá proibido. Aí aumenta. O filho do ministro da Economia também compra Bitcoin. Então. Ele começou a reclamar na televisão, pô, até meu filho.
A Rússia durante muito tempo proibiu e agora está falando de que eles vão aceitar Bitcoin para poder vender petróleo. Então. Agora dá a ver a utilidade da coisa. Isso. Claro. É tipo, não sei se vocês conhecem o Peter Schiff, o economista grande crítico do Bitcoin. Cara, o nome não me é estranho. Não é. Eu conheço aqui o Samidana no Brasil é a versão desse cara, então. Já foi convertido, ele também já está na curso de Bitcoin. É verdade. Tem um monte sim, de dinheiro. O JP Morgan. Mas você falou do Peter Schiff, o Peter Schiff que você está falando, eu tenho ele no Twitter, vou prestar mais atenção. Sim, ele defende muito ouro, e o filho dele, Bitcoin, é muito engraçado, sempre que o Bitcoin cai, o Peter Schiff publica já a merda, e sempre fica nos perfis, tipo, velhos reclamando sobre coisas que não sabem, e tem lá todos os dias os tweets dele. Vou prestar atenção nisso. É muito engraçado, sempre que o Bitcoin cai, entra só no Twitter do Peter Schiff, já tá lá ele a criticar tudo. Tem um site que ele registra o obituário do Bitcoin. Eu acabei de afinal... ele já morreu 446 vezes até hoje. A última vez que ele morreu foi no dia 17 de fevereiro de 2022. É muito engraçado. As notícias que dizem, o Bitcoin agora já era. A última vez foi 17 de fevereiro. E assim, é um barato. Ele tá sempre atento. Isso. Morreu, agora morreu. Ele tá sempre avisado. Mas, João, tu vê, o que nos conecta hoje são as ideias, né, cara? Não tem nacionalidade, não tem nada. A gente... É isso. Né? É isso, porque você vê, nós nem nos conhecíamos, mas a conversa aconteceu sem nenhum problema. Sim, e é interessante, você começou no começo da conversa, você falou, é legal poder conversar com pessoas que conhecem dos mesmos assuntos, né? Isso... Sim, porque qualquer coisa que eu falar, vou ter retorno, isso é muito bom. Porque eu aqui, quando às vezes começo a falar, tem vezes que eu, até na empresa onde eu trabalho, tem uma vez eu comecei a discutir com todo mundo, a debater todo mundo contra mim, porque é complicado, percebe? É complicado num país como o meu, que as pessoas acham que o partido marxista-leninista é diferente com o partido maoísta. Sim, as eleições desse ano vai ser essa. Vai ser essa, tá vendo? Na época que a gente tinha PT e PSDB aqui e achava... Não, mas é muito pior. É muito pior o caso dele lá. Porra. Muito pior. Não, é pior, mas eu disse assim, as pessoas achavam que era algo muito diferente. Sim, e eu fico muito irritado quando eu tento começar a explicar, mas as pessoas só querem mudança. Mas, pô, você vê o outro lado, é pior, é muito pior. Meu Deus. É assustador. É legal de poder conversar nesse grupo que você consegue sair um pouquinho do básico, né? Porque você vai conversar na empresa e tal, você não consegue desenvolver a ideia além do básico, porque precisa de um tempo para absorver aquilo. Mas é triste. João, assim, é claro, é diferente, mas a gente viveu, de certa forma, algumas coisas bem parecidas. Quando eu vejo uns diretores, gestores aqui, gente, inclusive, com bastante posses, bastante dinheiro, tem a mínima noção de que é liberdade, o que é falar em Bitcoin, sabe? Trata o Bitcoin como, isso é coisa de criminoso, né? A gente teve um tema que a gente falou aqui sobre justnaturalismo e justpositivismo, né? É um tema que a gente teve com um professor aqui, foi bem bacana, mas tu fala com as pessoas não fazem a mínima de ideia do que é uma justiça positivada e uma justiça natural. Advogado, que não sabe a diferença entre justnaturalismo e justpositivismo. Advogado, é desgraça. Isso existe muito aqui em Angola. Eu tenho um primo que é economista, ele não aceita debater comigo. Eu sou entusiasta da Escola Austríaca de Economia, eu li pouquíssimo, mas tem certos conceitos que já não tem lógica o pessoal começar a defender. Quando eu chego e falo, ele que é economista para me ouvir, fala, não, ele tem razão. Às vezes ele próprio nem estudou até ali,
ele admite que não está preparado para debater comigo, vai estudar. E aqui é a mesma coisa assim com todo mundo, porque eu, às vezes, quando eu começo a falar, o pessoal para ouvir, e é um pouco complicado, às vezes posso cometer erros, que a outra pessoa, por não ter uma base para argumentar. O erro passa, fica por assim, e isso é triste, isso é complicado. É por isso que aqui surgem muitos políticos a enganar as pessoas, porque as pessoas não têm nada, não têm base de nada na cabeça. É tristeza, é tristeza. É triste. Mas isso não muda muito daqui, não, tá? Não dá muito melhor, não. A tristeza, o ser humano é uma tristeza mesmo. E o Brasil, vamos lembrar que o Brasil é enorme, né, João? A gente, quando fala de Brasil, porra, a gente vai lá às vezes pro Nordeste, lá para o interior da Bahia. O pessoal tá lutando para ganhar o pão do dia seguinte. Então o cara não tem nem tempo para pensar nesse tipo de coisa, porque ele tem que correr para comer no outro dia. Sim, por exemplo, tinha uma vez no ano, tipo há 2 anos, 3 anos atrás, quando eu estava muito perdido da vida, fui assistir uma palestra de um pessoal panafricanista. Eles são nazistas ao contrário. Todo o movimento negro aí do Brasil tudo copia. Eles copiam daqui. Eles usam muito a espiritualidade e a cultura para criar um certo elo de ligação entre as pessoas. E a partir daí é só ideologia, só coletivismo. E que uma vez eu fui no evento deles, porra, eu gastei dinheiro. Até hoje eu sinto raiva por isso, porra. Então, eu fui lá e tinha lá uma brasileira da Bahia. Ela disse que veio para cá procurar os antepassados dela e fez aí as coisas fora Bozo. Eu só estava a ouvir aquelas coisas. Eu fiquei muito triste, tá vendo? Porque quando eu cheguei em casa, comecei a analisar aquelas coisas e vi aquele filme Infiltrado na Clã. Vocês já viram? Não. Não vi. Infiltrado na Clã? Não vi. Vou buscar depois. Muito bom filme. Aquele filme aí retrata o Estado. Sim, eu era o infiltrado. só que eu era negro também. Tava tudo misturado, aí não tem problema. Eu puxei aqui no YouTube a cara do filme. É muito bom o filme. Então, eles lá... aquele pessoal é doente. Eles defendem coisas de nazistas mesmo. De nazistas. Deus do céu, só que invertido. Invertido. E eles têm um apelo entre a juventude por aqui. Acham que aquele povo é muito intelectual. Todos eles são marxistas. Sim. Todos eles são marxistas. Todos eles não têm... E o pessoal e o jovem daqui acha que aqueles marxistas jovens revolucionários são diferentes dos marxistas-leninistas que estão no poder, tá vendo? O povo acha isso. Eu vejo, aqui é cheio de política de cota, política de um monte de coisa que, assim, eu entendo que talvez, se fosse, vamos dizer, colocando o chapéu de estatista, tá? Colocando o chapéu de estatista. Se você vai dar acesso melhor para a educação e tal, que você pode escolher alguém que seja pobre e tal, eu acho que faz algum sentido, entendeu? Agora, quando você coloca uma política de cotas, por exemplo, eu tenho um colega que é negro, belga, não tem nada a ver com nenhum tipo de escravidão que já ocorreu no Brasil, mas o filho dele tem direito a entrar na faculdade com cota de negro. Porque está reparando a dívida histórica. Que dívida histórica? Sim. Ele é belga. Qual dívida histórica? Que dívida? Entendeu? Então, assim, é algo que é um assunto delicado, é difícil de entrar nesse ponto. Tem muito tabu. Você dá uma opinião honesta, você pode ser cancelado facilmente. Né? Sim. É difícil. O que eu tinha dito, por exemplo, os meus pais na terra que eles nasceram, existia um bairro que até hoje existe, em que quase todo o pessoal daquele bairro eram escravos dos próprios negros que eram parecidos com eles. Algumas gerações antes da minha, tipo, o meu bisavô tinha escravo, era negro, mas tinha escravo.
Isso. E todo o povo daquele bairro hoje em dia, ele tem aquele estigma de escravo. A autoestima dele até hoje não é como a dos outros negros, apesar de você ver que são todos iguais. Sim. Eles próprios de lá da mesma cidade, existe uma certa discriminação com outras pessoas só pelo facto deles serem descendentes de negro, de escravos. Agora, por outro lado, por exemplo, no Brasil tem muitos japoneses, por exemplo. Então, no caso, minha esposa é descendente de japoneses. Mas vamos dizer a irmã dela. A irmã dela, Sim. os 4 avós nascidos no Japão, o marido com os 4 avós nascidos no Japão. Todos vieram pro Brasil, tiveram a família aqui e nasceram os filhos agora, que pagam impostos e tudo mais. Essas crianças têm que reparar a dívida histórica, então eles não podem usar a cota de negro na faculdade. Que dívida? Eles vieram do Japão. Sim. É impossível eles terem feito algum mal para qualquer um nesse estado. Então, assim, não tem sentido. Por isso que eu falo, se fosse uma coisa relacionada ainda à condição social, para tentar ajudar essas pessoas que eventualmente estão mais pobres e que tiveram dificuldades, ok, mas não é isso. É o que você falou, acaba sendo um racismo ao contrário. Sim. Porque hoje em dia, todo o Ocidente basicamente ficou junto naquele sentimento de desculpa por ser branco. E então, eles todos sentem aquela culpa, pô, eu sou bem sucedido porque eu sou bem sucedido porque tive que roubar do outro. E fica esse problema, um círculo infinito, em que ele vai dar uma ajuda para aqui. Só que vai ser aquele tipo de ajuda que sempre aconteceu, tipo esmola. E o dia de amanhã, como é que vai ser? Para quem ele acha que é pobre hoje, com esmola vai continuar a depender da esmola. E assim, tudo isso é porque as pessoas ignoram o quê? O indivíduo, cara. Todo mundo é diferente. Pouco importa a cor da pele, a religião. Não é porque você tem uma cor ou porque você tem uma religião, porque você é bom ou ruim. Na verdade, isso é tudo canto da sereia dos coletivistas para aniquilar o indivíduo. Isso é no movimento negro, movimento feminista, movimento gay. Tudo isso é movimento que pega um síndico, vira dono daquele movimento e o indivíduo que se dane. Que se dane. Sim, é aí onde está, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico meu e da minha família. Eu sou angolano, mas eu nunca frequentei nenhum hospital público. Nunca fui tratado em nenhum hospital público. Eu sempre tive hospital privado desde criança, até hoje. Tem coisas que eu nunca frequentei, tem realidades que eu nunca frequentei, só pelo facto de alguém ouvir, não, aquele angolano, e logo pensa que vive mal. Isso é um erro muito grave. Porque, Claro. por exemplo, sim, aqui onde eu moro tipo, desde 1996 aqui. O meu quintal tem mais de 100 metros de largura. Tem 2 casas. Uma é do meu pai, outra do lado onde fica eu e o meu irmão. Eu nunca passei necessidade. Eu sempre estudei, eu nunca tive assim, tipo, do bom e do melhor, mas sempre tive o suficiente para ter uma vida digna. Mas quando alguém ouve que é um angolano que vai falar, logo fica a ideia, não, daquele pobre e tal. Isso é um erro muito grande que acontece muitas vezes. Não, é perfeito. A pessoa cria porque o preconceito é preconceber as pessoas. Do mesmo modo que se eu falar, ó, eu moro em Genebra, Sim. né? Sou suíço, você já vê em mente o quê? Pô, o cara é podre de rico. Sim, sim. Né? E nem todo mundo lá é rico. Então, é uma infantilidade, na verdade, humana, né? Eu vi esse final de semana um vídeo mostrando favelas em São Francisco. Sim, existem. Favela, cara, coisa feia. Assim, não são tão grandes como as no Brasil, mas são favelas, aquele negócio lixo na rua, aquela coisa, aquele lugar feio, e pessoas morando literalmente em barracos em São Francisco. Isso existe. Mesmo aqui em Angola, por exemplo, aqui em Angola tem muitas pessoas muito mais ricas do que no Brasil. Imagina. Muito mais ricas.
Meu pai viaja muito e ele diz que aqui em Angola tem mais carros de luxo do que em França, por exemplo. Porque aqui, na empresa que eu trabalho, tem indianos, eritreus, e os indianos, um dos indianos, outro dia me disse que aqui tem muito mais carros de luxo do que na Índia, por exemplo. Porque nós angolanos somos muito vaidosos mesmo. Você vê, tem pessoas que nem têm casa, mas o carro dele, você não vai acreditar que ele comprou aquele carro. Por exemplo, tem um carro chinês, Getur, os carros chineses estão a ser os carros mais vendidos aqui em Angola, porque um preço tipo 17 milhões é um preço barato para o angolano comprar carro. E isso em dólar daria mais ou menos quanto, você sabe? Meu, tenho medo até de calcular, juro. Sim. Ou em reais. Eu até nem gosto muito de falar o nome da moda do meu país, porque vocês não levam a sério por causa dos memes, tá na vez toda hora, pô. É o rei. Quase. Kwanza. Sim, tem muito meme com isso. E em relação ao futuro, João, você acha que a África está indo para um caminho de mais liberdade ou é impossível dizer? Você é um cara mais para otimista ou pessimista nesse aspecto? Eu sou muito pessimista, porque a África, aqui em África, as pessoas quando vejam que os seus países estão muito atrasados, tipo, eu já me sinto que o meu país me atrasa. Por exemplo, tem coisas que eu vejo que já não têm sentido e eu quando critico as pessoas não estão habituadas. É como se fosse que eu tivesse assim, que eu tenho assim tipo várias ideias radicais no sentido da palavra, tá vendo? E qualquer coisa que eu digo aqui não é normal. Se aquilo, as pessoas pensam que a liberdade é alguma coisa que vai se ganhando aos poucos, tá vendo? E isso é um problema que eu vejo que não vai se resolver do dia para a noite. Poxa, vocês aí, durante toda a história na África, tiveram um problema principalmente com essa questão da liberdade, né? Porque Sim, a escravidão, que é uma coisa bem conhecida aqui no Brasil, que os escravos vieram da África, mas a escravidão era interna na África, né? Pelo que a gente estuda. é aí onde está outro problema também, porque nós perdemos muito tempo a falar sobre essas coisas, tipo, a tentar se vitimizar. Meu, tinha reis aqui em África que faziam chantagem, que queriam continuar a vender os escravos para fora, porque eles viviam daquilo. Mesmo nos dias de hoje, se você prestar bem atenção, África, o que mais tem em África é capital humano. O que mais tem em África é isso. Naquele tempo já era assim, não tinha maquinário. As pessoas eram commodities, porque não tinha outras formas de fazer dinheiro. O estrangeiro vinha para aqui, entregava aquilo. Nós não tínhamos uma coisa de valor para dar de volta. E usavam as pessoas. Se hoje em dia a África é o continente que mais tem maior índice de escravidão no mundo, está em África. Na Líbia, Sim, até hoje ainda vendem escravos. lá no norte da. Eu tive na Itália há uns 4 anos atrás e eu conheci um rapaz de Mali me contando a história dele até chegar à Itália, meu. Foi absurdo. O cara foi sequestrado 2 vezes, sendo levado por coiotes até lá, até a Itália. Sim. E, Agora você vai dizer o quê? Quem está a fazer essas coisas é europeu? sim, sim. Né? Sim, quando não, pode continuar. Não, pode continuar, João. Que eu ia falar o seguinte: fora a gente está falando uma escravidão direta, né? Fora a Sim. escravidão que os bancos centrais pelo mundo fazem com todos os países, né? Muito provavelmente tem aí um Banco Central de Angola que emite papelzinho colorido dele e todo mundo acredita. Como você mesmo disse, 28% ao mês de inflação Ao ano, inviável. inflação. Ao ano. E ninguém fala nada, Isso é uma coisa que eu não consigo perceber. Como é que um país inteiro. Consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Estou te Sim, ouvindo. como é que um país inteiro tem inflação de 28% ao ano e ninguém fala nada? Fica como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por exemplo, esse ano tem eleições.
E o presidente está a dar uma de Dilma. Está a tabelar tá a tabelar o preço da nota local e para dar aquela segurança que o Brandon lá nos Estados Unidos andou a fazer merda, até a moeda daqui conseguiu ganhar um pouquinho de valor em relação ao dólar. E estão a tabelar. Por exemplo, o preço do combustível aqui não aumentou. Vamos esperar as eleições passar para tudo disparar. Claro, claro. Eles estão pensando na eleição, eles só pensam nisso, Sim, né? sim. É, Mas óbvio. a população aqui, como não tem o hábito de prestar atenção com o que acontece no mundo, são facilmente ludibriadas. Sim. E, o João, você falou que o país, os partidos são meio que representativamente por territórios em Angola, certo? Isso Sim, meio que deve ser o resultado da revolução da Guerra Civil. Eles tinham esses sim, territórios, continuaram, só que agora mudou que é partido. Isso representa sim. as etnias também? É isso? As etnias também estão representadas nesses grupos políticos ou não? Isso não está necessariamente ligado. De certa forma, sim. Porque eu, por exemplo, os meus pais são do norte e eles, meu, no período da guerra, os partidos, quando na guerra civil aqui em Angola, os partidos, os partidos tinham guerrilhas, e as guerrilhas faziam matanças mesmo. E tem partes do país que têm pavor, sentem pavor só quando ouvem o nome de um partido. Você nem pode falar o nome de outro partido, porque hoje em dia as pessoas que são deputados fizeram parte das guerrilhas e as pessoas lembram quem são. Isso é uma coisa muito, muito sensível. Ainda hoje isso foi. Ainda hoje, Você porque conhece pessoas que perderam aí familiares ou que participaram muitos. dessa época? Isso é algo comum em Angola, vamos dizer, todo conhece alguém ou É não? uma coisa muito comum. Quase todos os nossos pais fizeram parte da guerra. Quase, porque naquele tempo era rusga. Qualquer jovem que aparecia na rua assim disperso, se assusta, leva, vai para a guerra. Foi complicado aquele tempo. Muitos jovens foram estudar fora para fugir aquilo. E aí imagina, são pessoas que precisaram lutar pela própria vida, às vezes, eventualmente tirar a vida de outras pessoas, e isso deve criar uma personalidade totalmente diferente dessa molecada que vive, pelo menos aqui no Brasil hoje, com outras preocupações muito mais fúteis, né? Sim, isso foi recente, porque aquilo foram irmãos e irmãos mesmo, eram praticamente famílias com o mesmo sangue, mas basta serem partidos diferentes, na hora da guerra não tinha como, era inevitável. E foi uma coisa muito triste mesmo. Tem um caldo em Angola que se essas ideias pró-liberdade chegasse às pessoas de alguma forma, talvez desse um bom resultado. Eu vou te dar um exemplo, João, não sei se tu tem acompanhado na Argentina com o Javier Milei. Sim. Ele tem acompanhado, né? Sim. E assim, quem é o eleitor do Javier Milei na Argentina? É o cara que entrega Rappi, aquele entrega comida, é o cara que dirige o Uber, é o pessoal que trabalha e que é base social. E a coisa está começando a acontecer na Argentina. Ele tem muita chance de ir muito bem. Tá certo que falar em política na capitalismo é um negócio meio ambíguo. A gente vai discutir um monte de outros aspectos aí, né? Na verdade, a gente sabe que tudo isso é uma mentira. Mas, de alguma forma, são ideias que são discutidas na televisão. E só disso acontecer já é um ganho. Não sei se tu concorda com esse aspecto. Sim, eu concordo, mas só que aí tem um problema, porque as pessoas têm muito medo da liberdade. Essa aqui é a verdade. Porque, de alguma forma geral, o próprio Estado significa comodidade para a mente de muita gente. Inclusive, aqui, as pessoas, mesmo para fazer um negócio, eu acho que aí também é assim, sempre as pessoas demandam a presença do Estado nas suas vidas como sinônimo de segurança.
Sim, concordo. O cara, ele quer que, não, mas o Estado vai cuidar, vai ter a polícia, ele vai construir as estradas para mim, sempre Sim, contando que ele não vai precisar se preocupar. E realmente, numa sociedade, sim, nos sim. estados, você vai ter que tomar algumas responsabilidades para si, você vai ter que escolher, eventualmente, a sua seguradora, e alguém para te fazer a segurança. Sem dúvida, Sim, responsabilidade que você vai ter que assumir. é esse o medo das pessoas. Tem muito medo da liberdade. E aqui E, seria muito complicado aparecer um ANCAP assim. Tem que pelo menos um liberal, tem que ir aos poucos. sim, sim. Pode ser até O, perigoso, eventualmente, né? de certa forma, sim. Porque para ir para demagogia é fácil, né? Sim. É. João, e você chegou nessas ideias via internet? Foi instintivo? Eu vou te dar um só antes de terminar essa pergunta, eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre desconfiei que muita coisa estava errada no mundo, tá? Essa coerção, essa coisa era estranho. Muitas das coisas que eu Sim. vivia. E com o tempo, a internet me ajudou, o relacionamento com algumas pessoas me ajudaram a ver que existia base teórica para ideias como a de Mises, de Ayn Rand, de Hofbauer. E, poxa, hoje eu me encontrei na minha vida, digamos assim, intelectual. Como é que você chegou nisso, cara? Foi instintivo também? Não foi instintivo, foi um processo um pouquinho lento, mas eu já acompanhava alguns canais no YouTube. Eu cresci, eu sempre acompanhei o YouTube brasileiro desde muito tempo. Eu tenho internet em casa, tipo, acho que desde 2009 ou 2008. Mas eu sempre fiquei a ver esses YouTuber teens e coisas sem sentido que com o tempo deixaram de ser úteis para mim. Até 2018, eu acho que um amigo meu chamado Giovanni dos Santos me indicou o canal do Rafael Lima. Haide, o Ideias Radicais, o Lima. Então eu comecei a acompanhar, mas foi muito útil para. Mas depois, logo, o Visão Libertária e o Ancap Sul ficaram os meus canais preferidos, mas vejo quase todo mundo. E depois comecei a ler alguns Mas artigos, livros. Yeah. eu passei mais ou menos pelo mesmo caminho em tempos distintos, ô João. É isso aí. Começaste quando? Ah, não, eu tinha já algumas ideias, li algumas coisas até antes, Mises e tal. Fiz um curso aqui no Brasil, um curso de introdução à economia que me abriu bem a mente em 2015. Mas os canais de YouTube foi nesse período que eu comecei a acompanhar mais o Rafael Lima, que foi muito útil mesmo. Hoje ele meio Sim, que deu uma mudada de liberal. rumo, né? Mas ainda tem coisas Liberal. boas, né? Eu acho que a gente também não deve jogar. Todo mundo Sim, tem. sim. Ele tem muitas coisas boas, mas é complicado. A imagem dele já é manchada. Ele Sim, pode sim. dizer uma coisa boa, mas as pessoas ele já não tem credibilidade no meio que é ANCAP. Ele é liberal no máximo. Sim. Ô, João, te vejo fazendo um canal aí de Angola, pô, no YouTube. Tu tem tudo pra fazer um canal bacana aí. Sim, eu quero fazer isso, mas isso vai ser trabalhoso. Eu Entendo. gostaria, sim, é que eu não sei fazer muita coisa e eu vou ter que aprender a fazer várias coisas para criar um produto e o tempo é agora uma coisa que eu não estou a ter muito tempo livre. Mas eu vou me esforçar para fazer isso. Não, você tem potencial enorme aí, poxa. Só as ideias, acho que uma parcela da população angolana escutando suas ideias, meu, a coisa muda. Sim, possivelmente. Depois vou me candidatar também. Aí, pô, aí tu vai virar o Javier Milei da Angola. Bom, João, a gente de forma geral queria ter uma ideia mesmo como que é a vida em Angola. Acho que deu para ter uma boa percepção de como que são as coisas. É mais ou menos como é o resto do mundo. De fato, o indivíduo ele não nota a necessidade de ser tão livre, talvez até por, digamos assim,
por essa panela que fica esquentando a água e nós sapos dentro todo dia sendo cozido, né? No mundo inteiro. Então nos permitem ter televisão, sinal de internet e não precisa mais de nada. Come o arroz e feijão do dia, né? No caso do Brasil, não sei como que é a culinária angolana. E os políticos Aqui deitam e rolam. aqui também tem arroz com feijão. Mas o ser humano é igual, cara. Muda um pouquinho aqui e acolá, É, mas o sim, comodismo é a sim, tendência natural, sim, infelizmente. infelizmente. Bom, João, eu queria agora abrir um espaço para divulgar aí seus canais de comunicação, né? Na descrição desse episódio a gente vai ter aí também o descritivo do seu perfil no Twitter, mas eu não sei se tu tem outros pontos de contato. Por favor, fale para o nosso público. Eu uso o mesmo nome em quase todos os lugares, mas eu fico mais ativo no Twitter, mas penso seriamente em começar um canal no YouTube. Ainda só tinha postado lá alguns vídeos que não eram meus e deram flag, tive que tirar. Mas qualquer dia começo a produzir um conteúdo original, entre aspas. Já Tá. começa no Rumble e no YouTube também para pelo menos você ter uma outra forma de contato com o público quando te derrubarem no YouTube. Sim, quando eu começar vai ser desse jeito. Mas é uma das coisas que eu hesito muito em começar a fazer conteúdo próprio, porque tem dias que eu falo sobre Angola ou sobre mim, as pessoas prestam atenção, tem uma boa interação, mas tem dias que as pessoas tipo, não querem saber e eu fico na dúvida, pô, será que vale a pena o esforço? Eu sempre vejo, é por isso que eu hesito muito para começar isso. Te entendo, te entendo. É realmente algo que, quando tu mostra o rosto, quando você aparece, tu tem que pesar muito bem antes de tomar essa atitude, essa decisão. Sim. Mas João, eu vou deixar então no descritivo aqui desse episódio os seus pontos de contato, seu endereço lá no Twitter. Até depois, se possível, tu me manda o máximo que você tem aí descrito, e aí eu Sim. deixo no descritivo. E, cara, foi muito bom o papo, cara. Obrigado aí pelo esforço também de conectar, pra gente conversar, fazer essa entrevista. Você se esforçou bastante, a gente é muito grato por esse Sem papo. problema. Eu estou sempre por aqui. Ah, beleza. Valeu mesmo aí pela conversa. Muito obrigado, problema. João. Muito obrigado. E a gente mantém contato via Twitter. E, enfim, se a gente puder lá na frente fazer outro episódio, aí você já vai ser o youtuber mais conhecido de Angola. Lembra da gente. Meu, isso já existe. Batista Miranda, já existe. Mas Okay. dificilmente. Supere ele. Meu, vai ser muito difícil. Ele faz os memes brasileiros, porra. Ah, é? Eu não posso então. fazer essas coisas, eu não posso. Beleza, João. Um abraço, cara. Valeu. Pô, Valeu. até a próxima, pessoal.